Então, boa noite a todos. Espero que estejam todos me ouvindo neste momento. Sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre. Dessa vez a gente vai estar falando sobre um tema muito relevante, bem importante nesse momento, que é o retorno às aulas. Esse Vamos Falar Sobre um evento especial com maternidade, em parceria com Maternidade no Canadá, que é um projeto Networking para Brasileiros. Então, para quem está assistindo esse vídeo agora e não sabe ou não conhece o grupo Networking para Brasileiros, eu sou a Aline, eu sou uma das fundadoras do Networking para Brasileiros junto com a Estela, que está aqui hoje conosco também. E o Networking para Brasileiros, ele é um grupo que foi criado em 2018. É um grupo sem fins lucrativos que tem como principal objetivo conectar os brasileiros, fazer networking entre os brasileiros e fortalecer, consequentemente, fortalecer a nossa comunidade brasileira aqui no Canadá. A Dani Vidal e a Amanda são as nossas voluntárias que coordenam o projeto Maternidade no Canadá. Nós temos hoje a participação de outras duas pessoas bem especiais para conversar conosco sobre o retorno às aulas. E eu vou passar a palavra então para vocês, meninas, para que vocês façam a introdução, falem um pouquinho do maternidade e apresentem as nossas convidadas. Obrigada, Aline. Bom, sejam todas bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês. Como a Aline falou, eu e a Amanda, nós somos as coordenadoras do Grupo Maternidade no Canadá. Uma iniciativa que só é possível por causa do Networking para Brasileiros. Nós começamos em janeiro desse ano com encontros presenciais e por causa da pandemia temos feito encontros virtuais. E agora esse evento em específico é um evento que está unindo a Maternidade no Canadá com um outro projeto que é o Vamos Falar Sobre, né, Amanda? Quer falar um pouquinho mais sobre maternidade? Bom, gente, o Maternidade, como a Dani falou, começou como um encontro presencial, a gente teve que se adaptar para essa nova realidade e a gente tem feito os encontros virtuais, sempre com temas ligados à maternidade ou à maternidade expatriada, né, sendo um pouco mais específica, aqui em Toronto, onde a gente busca apoiar umas às outras e buscar informações válidas para compartilhar com as outras mães. Atualmente, Maternidade no Canadá tem mães com filhos de todas as idades, tem grávidas, tem mães com filhos adultos, filhos adolescentes, crianças, e esse encontro vai ser bem uma representação disso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o retorno às aulas em Ontário, e a gente tem mães com filhos de todas as faixas etárias aqui, representando, e a gente vai compartilhar um pouco sobre esse retorno, sobre as diretrizes que foram passadas para a gente, explicar da nossa realidade e promover essa conversa, né? Porque eu acredito que seja um tema que está gerando muitas dúvidas nas casas de todo mundo. Para vocês entenderem só um pouquinho, eu primeiro quero agradecer a Juliana Hilari e a Musa Silveira por terem aceitado esse aqui com a gente. Muito, muito obrigada. E estou super ansiosa para ouvir vocês falando também, inclusive. Então, eu vou pedir, já a gente se apresenta todo mundo, vou só falar como vai funcionar para vocês entenderem. A Amanda vai falar um pouco sobre o retorno dos daycares de forma total em setembro, porque os daycares já começaram a retornar aos poucos, mas a partir de setembro ele vai retornar full time e tudo mais. Eu vou falar sobre retorno das escolas JK e SK, então Junior e Senior Kindergarten. A Musa vai falar sobre Grade 1 e Grade 3, que são as idades escolares dos filhos delas. A Ju vai falar sobre Grade 7 e a Aline vai falar sobre High School. Então, nós 5 vamos tentar, assim, dar um panorama geral do que está acontecendo na província de Ontário, mas também falar sobre o que os nossos boards definiram e o que a gente sabe até o momento. Eu gostaria, então, que a Ju e a Musa se apresentassem, por favor, rapidamente, para todo mundo conhecer vocês. Fiquem à vontade. Meu nome é Juliana, eu tenho um Instagram do Português, eu participei algumas vezes com a Dani, e eu tenho uma filha de 11 anos, quase 12, segundo ela, que está indo para o Grade 7 agora. A gente mora em Innisfil, e o board daqui é o Simcoe County Board.
Então, ele não está dentro do GTA, ele está fora do GTA. É o mesmo board da região de Barrie. Uhum. Isso aí. Obrigada, Ju. De nada. Musa, fica à vontade. Você está com o seu som desligado. Aí. Desculpa, gente, é que eu vim para o celular e tentei mais uma vez no computador, a minha câmera não está funcionando. Se a posição estiver ruim, aí eu vou dando um jeito aqui. Desculpa mesmo. Meu nome é Musa. Meu pai foi criativo, a Musa mesmo, não é. Não sou convencida. Meu nome é Musa Magalhães, eu tenho um Instagram que é @musamagalhães também, né, que foi onde eu e a Dani nos conhecemos. E meus filhos, eu moro em Markham, nunca fui ao encontro presencial, justamente por causa disso eu estava sem carro antes da pandemia. Então eu faço parte do board do York, né, do board católico, e é isso. E agradeço também o convite, vocês me agradeceram, mas eu fiquei muito feliz pelo convite também para essa conversa aí, né? Mesmo nunca tendo ido presencialmente, ainda não conhecendo vocês pessoalmente, mas feliz por estar aqui, espero poder ajudar. A gente que agradece, Musa, vocês terem aceitado. Muito, muito obrigada. E assim, pessoal, a ideia é que nós vamos conversar, então, sobre o que está acontecendo e tudo mais. E conforme, se vocês forem tendo perguntas, vocês podem ir digitando no chat, a gente vai também respondendo, mas também no final a gente também vai abrir para vocês falarem as perguntas, se vocês quiserem, né, tirar o microfone do mudo e tudo mais, falar, então no final vocês também podem falar. Mas conforme forem tendo dúvidas, podem ir digitando no chat que a gente vai lendo e vai respondendo também, tá bom? O meu board é o mesmo da Musa, só para falar, eu não apresentei, eu tenho uma filha de 4 anos e uma de 1, então a de 4 anos está entrando na escola agora, e o meu board é o mesmo da Musa, é o católico da York Region, porque eu moro em Newmarket, então o nosso board é o mesmo. Qual é o seu board, Aline, da sua filha? Oi, a minha filha tem 16 anos, ela está indo para o Grade 11, e o meu board é o católico de North York. Católico de North York, legal. Ótimo. Então tá bom, acho que a gente pode então começar pela Amanda, que daí a gente vai por ordem de idade, Amanda. O que você está sabendo então, Amanda, do retorno dos daycares? Quais foram as diretrizes que você recebeu até agora? Bom, gente, eu tenho um filho de 2 anos, ele vai para a creche Private Daycare, tempo integral. E eu acho que daycare, ele tá chorando aqui atrás, eu não sei se dá para ouvir, mas desculpa. Eu acho que daycare talvez seja um pouco diferente, porque as daycares, elas tiveram a oportunidade de testar algumas diretrizes, porque alguns centros de daycare fizeram associação com o governo para servir para os frontline workers. Então, eles meio que tiveram a oportunidade de testar como funcionaria essa transição com os filhos de frontline workers e, basicamente, o que funcionou, eles acabaram replicando, o governo replicou como guidance para as private daycares. Como a daycare do meu filho, por ser private, ela já está aberta desde 2 de julho. 2 de julho foi o dia que o Thomas voltou para a creche. Mas as creches que ou ficam dentro de alguma escola, dividem espaço com a escola, ou que tem alguma associação com o Toronto School Board, estão retornando agora também, estão nessa fase de retorno. Bom, então, assim, eu moro na GTA, eu moro na região da praia, né, Upper Beaches, e o que eu percebi, assim, o que eu recebi de diretriz? Antes do Thomas começar na creche, eu fiquei muito apreensiva, porque a minha primeira preocupação será que ele vai se sentir acolhido? Porque a gente está falando de uma criança de 2 anos. Então, ele saiu em algum momento de março, dia 14 de março, eu busquei ele da creche, nunca mais levei ele de volta para a creche dele. E, de repente, ele chegaria na creche com os professores de máscara e equipamento e face shield e tudo mais. Então, eu estava assim, será que ele vai se sentir acolhido? Será que ele vai conseguir perceber expressões faciais?
E uma coisa que eu posso falar para todas as mães que estão assistindo a gente é que realmente crianças são muito resilientes e as crianças se adaptam muito rápido. No primeiro dia dele voltando, ele reconheceu as professoras com máscara. Ele sabia falar o nome das professoras, mesmo elas de máscara e tudo mais. Então, assim, as crianças surpreendem a gente. Bom, de modo geral, eu fiz uma cola aqui sobre as diretrizes, juntando um pouco as diretrizes, tanto as oficiais, que são as do Toronto Public Health, para essa guidance para daycare, quanto o handbook de parents que eles mandaram para a gente. O que mudou? Agora só pode ter 10 pessoas na classe, no total, isso contando os professores e as crianças. Antes podiam 10 crianças mais 2 professores. Então agora diminuiu, tirou essas 2 crianças a mais, vamos dizer assim. Pela idade dele, tem que ter a professora e um auxiliar. Então agora são 10 no máximo. As entradas dos pais, o drop-off, agora tem horário marcado. Então o nosso é 7h40 da manhã. E aí a cada 15 minutos tem uma outra janela para os outros pais chegarem. E aí eu acho que são só 2 famílias por horário. E aí, porque tem que fazer o screening, né? Então tem que averiguar a temperatura da criança, a gente tem umas perguntas que tem que responder. O professor ou o profissional responsável que fica no screening, ele tem que ficar lá o tempo todo. Ele não pode sair do screening e deixar a criança na sala. Então, esse screening também ele é feito do lado de fora do prédio. O que as próprias professoras estão comentando, tá, enquanto tá verão, tá ótimo, mas e no inverno, como é que a gente vai fazer isso do lado de fora do prédio? Não se sabe ainda, mas tem essa chegada com horário marcado, as perguntas padrão, se saiu de Ontário, teve contato com alguém com Covid, tem algum dos sintomas. Então, se você fala não para todas essas perguntas e a temperatura do seu filho está ok, pode ir para a sala de aula. Mudou também que os pais não podem mais entrar no prédio. Antes eu podia entrar e deixar o Thomas na salinha, agora não. A professora recebe ele na porta e eu não posso entrar. O que pode ser um pouco preocupante para as mães que a daycare está começando agora, né? A gente tem aquela coisa de querer entrar, querer ver a sala, que não pode entrar. Bom, os professores, eles usam a máscara e o face shield em alguns momentos. Não é obrigatório estar com o face shield o dia inteiro, mas a máscara ela sempre mantém. Pela idade das crianças, elas não usam máscara, até por recomendação da OMS, são crianças de 2 anos, 2 anos e meio, a máscara, no caso delas, elas não usam. Algumas coisas dentro da sala de aula, da estrutura da creche mudaram também. Antes era uma entrada que você acessava as salas, agora cada sala tem uma entrada separada que já dá direto para o pátio. Então, as crianças de uma turma não podem entrar na sala de outra. Tipo, as crianças não podem cruzar as turmas. E no caso do banheiro também tem horário de banheiro para as turmas separadas. E aí, depois que aquela turma usa o banheiro, limpa e aí a outra turma usa. Quando as crianças... A gente está falando também de crianças pequenas que talvez não vão entender esse conceito de não poder ficar muito perto dos amigos. Mas o que elas fizeram? Marcações no chão com foto das crianças. Então, elas têm estações para as crianças ficarem. Então, se o Thomas chega de manhã, ele está na estação do Lego. Aí, depois troca e o Thomas vai para a estação dos carrinhos. Ou alguma coisa assim. Então, as crianças meio que fazem um rodízio dessas interações. Mas é difícil que elas não brinquem entre elas, né? Acabam brincando também. Mas elas tentam ao máximo que as crianças não fiquem tão próximas. Algumas coisas como pelúcia, fantasia e tudo mais foram tiradas da sala, não pode, só pode brinquedo que realmente é plástico, pode lavar e lavar com uma solução que elas fazem de água sanitária, que tá também no coisa do governo, água sanitária e água, que elas têm que lavar. E lavando a mão o tempo todo. E, inclusive, agora toda vez que meu filho lava a mão, ele canta Happy Birthday, porque elas ensinaram. Então, eu acho que está criando uma geração de crianças com toque. Agora, toda festa de aniversário que canta Happy Birthday, as crianças vão querer lavar a mão agora. Então, isso também. Uma coisa que é interessante para famílias que começaram no centro agora e as professoras ainda não conhecem, a pessoa tem que mostrar a identificação, porque o pai também está de máscara, né? Então, se a professora ainda não conhece você pelo seu nome, pela sua cara, quem garante que é você mesmo? Então, tem que mostrar uma identificação para provar que você é o pai daquela criança.
Bom, e aí é isso. O Thomas, ele voltou dia 2 de julho, então a gente já está aí na creche há bastante tempo. E, assim, me deu uma confiança, né, de voltar, porque era um centro que ele já frequentava antes e que eu conheço as donas, conheço as professoras e tudo mais. Sabendo que a gente está falando de crianças pequenas, a creche também teve cuidado de mandar vídeos dos professores nesse tempo que a gente esteve separado, fazendo leitura de livro para as crianças, contando história, cantando música, e também, inclusive, das professoras com máscara, para as crianças irem acostumando a ver as professoras com máscara também. Isso eu também achei muito legal. Mas, assim, de modo geral, mudou um pouco o estilo da sala, mas o Thomas se adaptou muito bem, a gente acabou se adaptando a essa rotina também. No caso de aparecer alguma criança com qualquer sintoma, no handbook eles falam, por mais que pareça um resfriado simples, essa criança tem que ser isolada, vai para uma sala, liga para os pais, espera, busca, e aí tem todo um protocolo de avisar a Toronto Public Health, que aquela criança, né, apareceu com algum sintoma, nariz correndo, febre, alguma coisa assim. E aí eles têm que seguir todo um procedimento de testar aquela criança, a família da criança, se for positivo, avisar para todo mundo da creche. Mas até agora não teve nenhum caso, nem um susto, nada. Então, até agora está bem tranquilo. E acho que a grande diferença está sendo essa coisa de espaçar as turmas. Então, horário para certas turmas no parquinho, aí limpa tudo. Horário para certas turmas no banheiro, aí limpa tudo. Eles estão fazendo esse espaçamento. Então, assim, tem sido essa a minha experiência com a creche. De modo geral, agora que já passou um pouco, né, que a gente já está nessa situação já tem um tempo, eu estou bem menos apreensiva. Eu acredito que está todo mundo tomando bastante cuidado. Tem as guidelines gerais, que eu posso compartilhar o link também do Toronto Public Health, para as mães que quiserem comparar. Mas é sempre legal perguntar para a sua creche se eles vão entregar um manual, um handbook explicando como que eles estão fazendo isso, como que eles estão se preparando. E acho que informação acima de tudo, né? Não ter vergonha mesmo de perguntar como é que se o professor está usando máscara, como que está funcionando. E, bom, no mais é isso. Essa tem sido a minha experiência. E aí agora eu acho que é a Dani, né? Pela idade? Isso. Eu fui assim, deu uma outra luz que tava ficando escura. Tá começando a escurecer mais cedo aqui já, né? Bom, como a gente tá falando só de protocolos ainda, né? Então, como eu falei, eu moro em Newmarket e aqui a minha filha vai para a escola católica, então o board é o board católico da região de York. E o que a gente sabe até agora, né? Como eu fiz a matrícula da minha filha em fevereiro, em junho, eu tive uma reunião de 10, 15 minutos com as professoras do JK, só para realmente elas conhecerem quem era a Lívia participou, uma reunião virtual e tudo mais. Mas até então ninguém sabia nem se as escolas voltariam em setembro, então a gente não tinha orientação nenhuma, foi uma reunião mais para falar, olha, se as escolas voltarem, o que a sua filha precisa é de uma lancheira, 2 snacks por dia, um almoço e tal, uma coisa bem rápida. E aí, conforme o tempo foi passando, aí foram acontecendo as reuniões do board, inclusive o board faz as reuniões online, ao vivo no YouTube e tudo mais. Então, o que a gente sabe até agora? Primeiro, crianças que estão entre o JK e o Grade 3 não são obrigadas a usar máscaras. É recomendável o uso de máscaras nos ambientes comuns das escolas. E as professoras vão ensinar como colocar, como tirar a máscara, lavar a mão. Então, lava a mão, tira, guarda, lava a mão de novo, esse tipo de coisa. Mas eu achei bem interessante que o board deixou muito claro no documento que a gente recebeu, falando que as crianças que não usarem máscaras, porque não são obrigadas, ou as que são obrigadas e não puderem usar máscaras, não serão hostilizadas pelos demais. Tem uma coisa assim no documento do board. Ou seja, eles estão muito preocupados também com a questão de bullying, né? Tanto para quem usa como para quem não usa, e eles estão tentando
contornar caso isso aconteça. Então, o que a gente sabe é, a Lívia não vai precisar usar máscara, a JK e a SK não vão precisar usar máscara. Os brinquedos, para quem não sabe, o JK e o SK em Ontário, ele é play-based, ou seja, é o aprender através da brincadeira. Então, todo mundo está se perguntando como aprender através da brincadeira, sendo que eles têm que manter um distanciamento social. O que a gente sabe do board, por enquanto, é que eles não vão compartilhar material. Então, não existe mais material compartilhado. Então, a gente sabe que a gente não precisa comprar material para as crianças do jardim de infância levarem na escola. Mas, a gente teve uma reunião a gente teve um contato com uma professora da escola da Lívia, que falou pra gente que seria interessante se a gente já comprasse uma caixinha de giz de cera, uma caixinha de canetinha, alguma coisa assim, para poder enviar dentro da mochila dela, porque provavelmente esse é o tipo de material que no primeiro dia de aula as professoras irão pedir. Então, o que a gente sabe é que talvez no primeiro dia de aula vai vir uma lista com o que cada criança vai ter. E aí cada escola vai decidir se aquele material individual vai ficar guardado numa caixa plástica ou numa sacola, então as escolas ainda estão decidindo. É para eu receber um e-mail da escola da Lívia esta semana. Eles falaram que na semana, no dia 31, a gente vai receber um e-mail com todas essas informações e explicando também o que a Amanda falou sobre horários específicos para fazer o drop-off, né, das crianças que não vão de ônibus, os pais que levam. Eles vão determinar alguns horários para a gente poder levar a criança e também os horários de buscar essas janelas, esses intervalos, porque eles também não querem o acúmulo de pessoas na frente, né, na porta da escola. As aulas começariam dia 8 de setembro e para a Lívia, o Jardim de Infância vai começar dia 11 de setembro. Então, é na sexta-feira que as aulas dela começam. Eles separaram as turmas, as grades, né? Então, cada grade vai começar num dia. Então, 8 e 9 não tem aula. 10, 11, 14 e 15 são os dias que as crianças, então, começam a voltar para a escola gradativamente. Me parece que no JK o que a Amanda está dizendo, que não vai ter também mais circle time, então não vai ter todo mundo sentadinho num círculo para contar história, não vai ter mais aula de música, não vai ter uma interação muito forte nas brincadeiras. E aí eu fui pega de surpresa porque eu não sabia o que era cohort. E a Ju pode dar risada da minha cara agora, porque, Ju, eu tive que ir no grupo falar, pelo amor de Deus, alguém me explica o que é cohort. Então, o cohort é o grupo, né, Ju? É isso, o cohort é o grupo de crianças. Então, assim, aparentemente, para o jardim de infância, eles vão ter um grupinho de crianças dentro da sala de aula. Então, uma sala de aula de um jardim de infância são 30 crianças, se todas as crianças forem presencial. Que é outra coisa que eu vou falar também, que eles deram essa opção pra gente. Então, eles vão pegar essas 30 crianças e vão separar em grupos menores, e aí a minha filha vai brincar com aquelas mesmas crianças todos os dias. Então, ela vai sair no parquinho para brincar com aquelas crianças. Dentro da sala de aula, em atividades conjuntas, é com essas crianças que ela vai ter mais interação. Então, eu sinceramente não sei como que eles vão controlar isso, porque no jardim de infância são 30 crianças para uma professora e uma ECE, né, uma Early Childhood Educator, eu não sei como elas vão fazer. Inclusive, eu estou me solidarizando com as professoras, porque eu acho que é muito desafiador. Mas eu sei que ela vai ficar dentro de um cohort, ela vai ficar dentro de um grupo. E ela vai ter uma ou duas saídas diariamente para o parquinho, onde aí sim ela vai poder interagir com outras crianças da sala dela, alguma coisa assim. Bom, quais foram as opções que o board deu para o SK e para o JK? Voltar totalmente presencial ou voltar totalmente online? E aí eu achei muito irônico, porque quando eu fui ver o que era ir online para um jardim de infância, é de verdade aula online das 9 da manhã às 3:30 da tarde. E eu não sei como isso é possível para uma criança de 4 ou 5 anos. Eu sinceramente não sei. Existem muitos pais que optaram pelo online, mas eu não sei como manter uma criança na frente do computador tudo isso de tempo. Claro que tem uns breaks, mas a criança sim, de segunda a sexta vai estar das 9 às 3:30 naquele ensino online.
E esse, inclusive, foi um dos motivos da gente ter escolhido enviar ela, né? Porque a gente achou que não ia funcionar muito bem o online para nós. E é isso. Então, essa semana, a Musa vai falar agora na sequência, ela vai falar mais sobre o mesmo board que eu estou falando, ela com certeza tem mais informações, mas eu estou esperando a escola da Lívia me enviar o e-mail para explicar para a gente como vai ser, então, dentro da escola. Então, a gente teve 2 ou 3 reuniões do board geral, recebemos informações do board geral e agora cada escola está comprometida a enviar as informações até essa sexta-feira para a gente, para explicar como cada escola. E é isso. Os meus filhos vão para o Grade 1 e 3 e vai acontecer da mesma forma em relação ao cohort, né? Eles também vão ficar em grupinho. Aí só um adendo em relação ao que você falou, como os professores vão conseguir controlar isso, eu acho que se os amiguinhos forem os mesmos, no caso dos que já tiveram contato antes, é ainda mais difícil, porque se eles caírem com um amiguinho que não era tão afim quanto o anterior, eles vão acabar, né, dando um jeito, não sei como é que elas vão fazer. Óbvio que, assim, eu acho que na escola não é como em casa, né? Eles têm mais essa questão das regras bem mais definidas. Em casa a gente acaba sendo mais flexível, né? Na escola eles sabem que tem que cumprir de uma forma um pouco mais rígida. Então eu acho até que eles vão se acostumar e que bom que eles vão conseguir na hora da saída brincar com os outros, né? Porque eu acho que realmente é um desafio ficar só com as mesmas pessoas ali dentro. Você falou muitas coisas assim gerais, né, Dani? Então eu vou focar em detalhezinhos que eu também tinha feito uma colinha como a Amanda, eu vou focar em detalhezinhos que você não falou, que você falou muito bem, o nosso board é o mesmo, então não tem por que ficar repetindo tantas coisas. Uma outra coisa que não sei se aconteceu com você, a gente recebeu aqui um formulário para a gente preencher sobre a nossa intenção antes da escola, porque agora, nessa última carta que foi dia 28 que veio, estava escrito lá, uma vez que a criança apareça na sala, ela tem que continuar indo. Então, eu acho que isso aí fica validado, né? Quando a criança fica validado que os pais optaram pelo ensino presencial. Então, ela vai continuar indo. Então, antes, acho que foi até dia 17 que eles deram o prazo para a gente responder um formulário. E aí, no formulário, a gente tinha que responder qual era a nossa intenção, se presencial ou online, se ia usar o transporte público para quem tinha direito, e também se eles iam ficar no before e after school. Acho que tudo isso para eles se planejarem, né? Óbvio que sim, muitas não, imagino que algumas famílias vão mudar de ideia, né, nesse tempo, mas eu acho que a grande maioria vai ficar, né, visto que foi uma coisa recente, vai manter a mesma decisão. A outra coisa em relação à mudança, eu não pesquisei sobre o kindergarten, mas eu imagino que seja da mesma forma. A gente vai ter 4 datas para mudar. Se eu não me engano, são 4 mesmo, assim, bem espaçadas. E a primeira ia ser em outubro, para novembro, se os pais quiserem mudar. Desistiram de ficar na opção em que estavam, né? Presencial ou online. Então, tem até dia 1º de novembro para avisar. E eu acho que é dia 16... eu não lembro. Dia 16 de novembro vai ser a primeira data que vai poder haver essa mudança. E até dia 1º os pais têm que manifestar essa intenção. Era em outubro a primeira data. Eles postergaram um pouco, imagino que já pensando assim, vamos dar mais um tempo para a pessoa ter certeza mesmo de que, né, para não ficar aquela mudança toda hora, né? Também visando ao planejamento. Eu ainda também não recebi da escola, eu recebi uma carta da diretora falando vai ser desafiador para todos, nós queremos dar boas-vindas, mas sem nada muito específico.
Eles falaram que os pais é que têm que prover as máscaras, né? Além da orientação de sempre, que tem dos snacks, do almoço, eles reforçaram muito dessa vez que tem que ser o almoço bem saudável, a criança está bem hidratada, porque isso ajuda na imunidade, não sei o quê. Mas falaram também dos supplies, né? Mas sem dar Falaram que a gente tem que prover, mas eles não disseram exatamente o que tem que levar no primeiro dia de aula. Então, se não vier nessa carta, eu espero que venha alguma coisa nessa carta, mas se não vier, eu vou fazer como você disse, sabe? Um lápis, uma borracha, lápis de cor, e é isso aí, né? Que não teve nada muito bem definido. O protocolo de segurança também é o mesmo que você já tinha falado. Uma coisa que eu acho que assim vai ser muito difícil para as crianças cumprirem é o jeito de lidar com a máscara, né? Porque tá escrito o que eles têm que fazer, tipo, tem que lavar a mão e pegar nas orelhas da máscara, tendo cuidado para não tocar. Então, assim, é bastante complicado isso. Eu fico até feliz com o relato da Amanda, né, de não ter, de até agora, assim, ela ter ter dado tudo bem. Dani sumiu da minha tela, vocês estão me vendo? Agora apareceu. Apareci. Tá, a luz está estranha aqui. Então, acho que vai ser. Eu fico feliz pelo relato da Amanda de até agora não ter tido nenhum susto, nenhum resfriado, porque visto que já tem 2 meses, né? É o que acalma nosso coração. Até falei com o meu marido hoje. Podia acontecer igual o Ebola, né? Ir embora sem a gente nem ver. Então, acalma o nosso coração, assim, de saber que já estão existindo, né? Apesar de tem aquela preocupação na Nova Zelândia, já voltou, né? Aumentar, o pessoal teve que se confinar de novo. Mas outra coisa também em relação às máscaras, ter num papelzinho de cloth, né? De tipo microfibra ou papel, porque o plástico só é indicado ficar dentro em 15 minutos. A máscara. E é isso. Deixa eu dar uma conferida aqui antes de falar da minha decisão. Eu acho. Desculpa, Musa, o que você falou sobre a data, né, de retorno das escolas, é verdade, eles moveram, né, era depois do Thanksgiving, se a pessoa quiser mudar, né, então, eu decidi que meu filho vai fazer learning, não, mas agora eu tô vendo que tá ok, então eu vou mandar para a escola. Era depois do Thanksgiving e agora é só novembro. E eu acho que foi uma decisão acertada para isso, porque eu tinha ouvido muitos e muitos e muitos pais falarem, eu vou esperar as 3 primeiras semanas de aula para eu decidir. E aí o que eles fizeram não, vocês não vão mandar todo mundo de volta no outubro para a gente, porque a gente não vai estar preparado para isso. Então a gente precisa de um tempo maior para realmente estar preparado para receber mais alunos dentro da sala de aula, né? E a própria adaptação, né, Dani? Também, assim, pode ser que uma adaptação exija um tempo maior. Até mal comparando, quando eu vim morar aqui mais para o interior, né, qualquer mudança para a gente é meio complicado. Então, você tem um período de adaptação. Apesar das crianças, como bem disse a Amanda, serem, assim, bastante abertas à mudança e resilientes, elas também precisam da adaptação. Elas estavam muito tempo. Então, assim, né? Não é como na creche, que eles ainda têm um tempo de vida menor ainda. Quanto mais velho, mais tempo de adaptação vai precisando. Então, eu acho que pode ter sido a melhor decisão mesmo. Aí, sobre a minha decisão. Eu não cheguei, vou ser bem sincera com você, eu não cheguei a pesquisar como seria o ensino online em relação a tempo de estudo, né? Tempo em frente ao computador, porque eu achei que eu pudesse ter um pouco mais de irritação do meu filho, que é o mais velho, né, que vai para o grade 3, porque ele é muito popular, ele é muito sociável, e aí eu imaginei que ele fosse sentir falta dos amigos. Mas não, ele ficou de boa, fazia as aulas comigo de manhã, normal.
Agora, a minha filha, que vai para o Grade 1, ela já sentiu, ela ficou muito sensível aos amigos. Teve dia que ela, porque a professora dela fez encontro todos os dias. A do meu filho só fazia uma vez por semana, e depois ela mandava todo dia, ou então ela mandava no início da semana, mas o encontro era uma vez. E a da minha filha, né, que estava no kindergarten, era todo dia. E tinha dia que ela desligava o computador e começava a chorar, falando que estava sentindo falta dos amigos. Então, eu imaginava que eles iam querer ir. Quando o Ontário anunciou que ia ser, eu acho que foi 31 de julho, né, que anunciou que ia ser totalmente, que as escolas iam estar totalmente abertas todos os dias da semana, e eu falei com eles, eu nem dei a opção online, eu falei, a escola vai estar aberta, eles já comemoraram muito para ir. Eu fiquei um pouco preocupada porque, assim, por causa da pandemia mesmo, né? A gente fica preocupado falando assim, poxa, será que eu estou sendo displicente porque eu trabalho de casa? Então, eu pensando, será que eu estou sendo displicente, né? Será que eu não estou sendo egoísta ou podendo ficar com eles em casa, ajudando os pais que não têm o que fazer? Mas eles sentiram muito. Eles realmente assim, sentiram muito. Como por rotina, como a gente já tinha se adaptado, se fosse uma escolha apenas minha, eu não enviaria, porque o inverno vai chegar. Eu acho que tem essa parte aqui em Ontário, que a gente tem o inverno, né, pesado, tem essa parte chata da gente ter que sair todo dia no inverno. E se as crianças estão bem adaptadas à escola online, né, seria uma boa ideia. Mas eu pensando nessa questão da socialização, do que eles sofreram, e eles não são mais tão novinhos, né? Tipo no daycare, que não precisam necessariamente da socialização. Eu decidi enviar apenas por causa disso mesmo. Eles estavam sentindo muita falta da socialização e queriam, mas eu, como você, me preocupo, assim, agora sabendo que é o tempo inteiro em frente ao computador, eu me preocupo porque, assim, era só de manhã, aqui a gente conseguia ficar de manhã quando estava, né, antes, quando tudo fechou, e era um pouco já arrastado, assim. Porque eu acho que aconteceu... Um pouco arrastado. Mesmo a gente com eles. Desculpa, Musa, eu achei que você estivesse terminando porque pausou seu vídeo para mim. Desculpa, eu não queria te cortar. Não, eu já terminei, era só falando sobre isso mesmo. Eu não sei, como foi um pouco arrastado aqui em casa, né? Não sei se aconteceu isso com todos, assim, mesmo a professora mandando, isso que eu estou dizendo, a professora da Giovana, principalmente, ela era muito disciplinada em mandar todo dia. Eram exercícios muito detalhados e ela chegava a fazer videozinho dela mesma, assim, com caricatura dela. Então, assim, foi um material denso, um material muito bem preparado, sabe? Não foi como se ela tivesse... Mesmo ela tendo sido pega de surpresa, o material dela era muito, muito consistente, diferente do Matheus, por exemplo, que era mais assim, um bolo de material, uma relação de material. A da Gigi era preparada diariamente. Ainda assim, houve essa dificuldade, sabe, dela ficar ali na frente do computador, porque por causa do que você falou, né, que ainda são muito novinhos para entender, assim, né, aquela coisa da responsabilidade da escola online. Então, infelizmente a gente não tem uma mãe que vai enviar online aqui no Elementary School, né, para a gente ficar online, aliás. Eu acho que o que aconteceu quando as escolas fecharam, eles tiveram que dar um jeito, de repente, no ensino online e começaram a fazer, as professoras tiveram que se virar e vão fazer desse jeito mesmo. E agora, no iniciando um novo ano letivo, o negócio está um pouco mais estruturado. Sim. Né? Então, eu não sei se você chegou a ler, eu li meio por cima porque eu ainda não entendo, mas, por exemplo, para high school, aqui no nosso board... metade da sala vai na segunda de manhã, outra metade vai na segunda tarde, aí quem foi na segunda de manhã vai só na terça tarde. Então, o negócio, eles começaram a estruturar um pouco mais,
porque o que eles fizeram de março até final de junho era um quebra-galho, porque fechou a escola do nada, né? Agora o negócio é um pouco mais estruturado e sim, as aulas online vão ser o dia todo, então realmente eu não consigo imaginar as crianças na frente do computador e não só, né, por estar na frente da tela e não ter interação, mas aquilo, né, que tipo de aprendizado, né, para uma criança tão pequena, o que ela absorve daquele aprendizado através da tela 5 dias por semana? É muito difícil, né? É desafiador, né? Para todos. Mas é isso, eu acho que das minhas anotações, do que eu lembro é isso. E outra coisa que parece que, além deles estruturarem as aulas, eles prepararam também melhor os professores nessa questão de saúde e segurança. Parece que eles fizeram um trabalho de desenvolvimento com relação a isso, né? Voltado para isso. Quer dizer, foi uma grande mudança também para os profissionais de educação, né? Com certeza, com certeza. Tá ótimo. Vamos passar para a Ju, então? Então, aqui as diretrizes eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. É o que a gente escuta, assim, que a maioria dos boards fora do GTA, fora de Toronto, eles seguem o TBS, né, que é o Toronto School Board. Então, assim, a única diferença é que a Fernanda vai para Grade 7 e ela é obrigada a usar máscara. Então, a máscara não é mais optativa, é um requerimento. A gente comprou máscaras para ela. Eu vou enviar mais de uma máscara para a escola, porque a gente sabe que fica meio úmido, fica incômodo. Então, eu já combinei com ela que ela vai levar um kit de 3 ou 4 máscaras por dia. Comprei máscaras que podem ser descartáveis e máscaras que são aquelas reutilizáveis que a gente lava. Então, vamos ver o que ela vai se adaptar melhor. Com relação ao que eu sei dela, nós recebemos semana retrasada um PDF, todos os pais receberam com 16 páginas de instruções de como vai ser. O board daqui é o SimCount Muskoka Catholic School Board. Então, toda a região de Barrie, Innisfil, que é onde eu estou, as escolas católicas, elas seguem esse board. E não é muito diferente do SimCount Public School Board. Então, os dois boards estão bem alinhados. Eles também vão escalonar o começo das aulas. Então, no dia 8, é aí que tá, né? Então, até semana retrasada, o dia 8 ia ser o SK e o Primary, que é Grade 1, 2, 3. No dia 9 ia ser essas 3 séries mais Grade 4 e 5. No dia 10 ia ser a Fernanda, Grade 7. E Grade 7 e Grade 8. E no dia 11, que é a sexta-feira, que entrava o Junior Kindergarten junto com toda a escola já no lugar. Aí, semana passada, na sexta-feira, nós recebemos um e-mail que eles vão postergar 2 dias. Então, todo mundo que quer começar na terça, você coloca 2 dias. Nesse caso, a Fernanda ganhou uma semana mais de férias, porque ela ia começar na quinta, agora ela vai começar só na outra segunda, dia 14. Tá feliz. Tá super, viu, gente? Ao contrário do filho de vocês, a minha filha tá arrasada de ter que voltar para a escola. Então, que mais? Não vai ter aula no gym, não vai ter library, não vai ter nada além da sala de aula do co-host deles. Então, basicamente, vai ficar com aquele grupo de alunos dentro da sala de aula o tempo todo. Quando as salas da Fernanda, todas as escolas, as salas normalmente têm portas. Se a porta não dá dentro da escola exatamente, dá muito próximo, num corredor que você já vira e está na sala. Então, as entradas desses alunos vão ser ali. Como eles vão controlar no yard, eu sinceramente não faço a menor ideia. E eu não sei se isso será possível ou não, mas segundo o papel, eles vão controlar os grupos já no yard, em frente às salas, para eles entrarem nas salas. A Fernanda vai de bus, então no bus vai ter assento marcado para ela sentar já com as pessoas da sala dela que vai para a mesma sala. Goste ou não goste, é amigo ou não é amigo, vai ter que sentar junto. Não tem muita escolha. O bom é que ela já tem, as amigas dela são as amigas do bus e já estão na mesma sala. Então, acredito que eles vão sentar junto. Que mais?
Os pais não são autorizados a chegar nem perto do yard, nem do kindergarten. Então, vai ter uma área designada de drop-off e pick-up, mesmo para os grandes. O que eles falaram no caso da Fernanda, é possível ela levar hand sanitizer, desde que ele não tenha perfume. Ela pode levar lenço de limpeza, tipo Lysol, pode colocar no Ziploc bag, ou então comprar aqueles que são de bolsa mesmo, que vende no Walmart, Dollarama. A máscara só é permitida ser retirada lá fora, porque eles precisam de um break, mas mesmo assim é lá fora se conseguir manter o social distance. Então, a gente não sabe como vai ser. Cada sala vai ter o seu horário específico para ir no banheiro. Se precisar ir no banheiro num horário que não é o seu, não sabemos o que acontece. Porque Aline, aquilo que a gente estava falando, de beber água o dia inteiro e ir ao banheiro a cada 5 minutos, a gente tá perdido, então. Certo que para mim ia dar ruim, gente. E é engraçado, porque cada vez que a gente começa a pensar na rotina da sala de aula, que nem às vezes eu converso com a Fernanda sobre a rotina, sempre surge uma dúvida que você fala assim, ninguém pensou nisso. Por exemplo, ela falou assim, mamãe, não pode sair da sala nem para comer, então os snacks e os lanches vão ter dentro da sala, certo? Certo. Vai ter uma estação de sanitários dentro da sala, certo? Mas a mesa, teoricamente, você está lá na mesa, você sabe? Eu vou poder lavar a mão, eu vou só usar hand sanitizer antes de comer. Aí, na hora de comer, eu posso tirar máscara, mas enquanto eu estou na sala com os meus amigos, eu tenho que ficar de máscara. Nossa. Fica meio confuso, assim, sabe? A gente não consegue muitas perguntas ainda sem resposta. Eu tenho uma pergunta, Ju, sobre essa questão do banheiro, que eu pensei agora. Quantos anos a sua filha tem? 11. 11, tá. Então, um pouquinho mais para frente, já são meninas que já têm período menstrual, tudo isso. Como que fica nessa situação? Eu acho que nem é muito mais para frente não, viu? Porque tem meninas na idade dela que já tem como fica nessa situação. Que coisa, gente. Então, assim, eu não sei como eles vão lidar com isso. O que a gente recebeu que foi a única coisa... Aí, depois eles fizeram uma live aqui, um pouco semana passada, para os pais poderem participar, onde eles responderam algumas perguntas que foram enviadas. Muitas dessas perguntas que eu estou falando para vocês foram enviadas e as respostas foram assim, nós vamos seguir o Think Count Public Health. Que diz... Isso é o quê? Não sei, acho que eu vou ter que ir lá no Think Count Public Health para dar uma olhada se tem alguma instrução. Porque, inclusive, uma das perguntas e que eu questionei foi assim, o que vai acontecer se uma das crianças apresentar sintoma? Uhum. Aí, no papel, fala o seguinte, se uma criança apresentar sintoma na sala de aula, ela vai ser isolada na escola. Os pais têm que buscar imediatamente, assim como já acontece nas daycares, né? Esse é o procedimento. Essa criança pode voltar para a escola só se ela apresentar um teste negativo para o Covid. Se a família não fizer o teste, ela tem que permanecer isolada por 14 dias. E detalhe, no papel fala o seguinte, se você tem um filho, por exemplo, vamos supor que eu tivesse dois, um no grade 4 e a Fernanda no grade 7, e a Fernanda na grade 7 apresentasse o sintoma, o meu filho do grade 4 também não pode ir para a escola, tem que ficar isolado pelos 14 dias. E aí, nesses 14 dias, eles entram no ensino online? Aí eles entram no ensino online, eu acredito que sim. Aí ele só pode voltar depois que ele tiver sem sintomas, vamos supor, passou os 14 dias, ou você fez o teste e deu negativo, mas se ele ainda apresenta algum sintoma, ele não pode voltar. O teste é negativo, mas ele tem que ficar até 48 horas sem sintomas para poder voltar para a escola. E o que me assustou foi o seguinte, eu trabalho na área de educação a minha vida inteira, e assim, a gente sabe que criança fica doente, criança tem nariz escorrendo, criança tosse, criança ainda mais aqui, quando começar a virar o tempo, a gente sabe que isso vai acontecer. Uma das coisas no papel, na live, que foi o que me deixou mais assustada, foi que falou o seguinte, os professores e os diretores sabem disso. Então, cabe ao diretor decidir se o sintoma que alguma criança apresentar dentro da escola deve ou não ser reportado para o Public Health. Oi? Porque assim, pensa nos dois lados, né?
Se cada criança que der uma tossida na escola ele reportar para o Public Health, é uma loucura. No primeiro dia de aula, ninguém mais volta. Vão tossir. Então, cabe ao diretor, que não tem informação médica, decidir se é um sintoma de Covid ou não. Muito bem. Meio, né, estranho. Nisso eu tenho até uma pergunta, já que não é a minha realidade de escola. Mas dentro das escolas tem enfermeira de plantão? Não. Não? Parece que terá agora, né? Mas Isso, não. vai ter? Tá. Parece que vai ter, mas não tem. Na realidade, não tem. Hoje em dia não tem. Na carta que a gente recebeu do board, Musa, me corrija se eu estiver errado, eles disseram sim que iriam contratar nurses para as escolas, não sei quantas, né? Sim, não estava definido nem quantas, nem se ia estar desde o início. O que estava mais claro era em relação a isso. Nós formamos os profissionais, nós desenvolvemos os profissionais de educação na área de saúde e segurança ligadas à Covid, mas não estava nada especificado, assim, se ia estar desde o início. E, assim, eu acho que nem mesmo, como é um vírus muito novo, nem mesmo enfermeiras conseguem saber com precisão, né? Só com o teste, porque a gente vê, por exemplo, assim, nos idosos, né, que estava matando muito. A gente hoje já de idosos que não desenvolveram da mesma forma. Então, eu acho que, como é um vírus muito novo, ele tem muitas... Mesmo que seja uma enfermeira que esteja lá no frontline com experiência, sabe? Não tem como ela determinar, né, se não tiver o teste. Então, eu entendo o medo da Ju, porque é bastante complicado mesmo o diretor saber disso. Aqui no board, eles falaram que vão afastar a criança e aí vão levar para uma decisão também, para ver se justifica ter um outbreak ou não. Se eles vão afastar só a sala ou se vão ter que afastar a escola toda. Aqui eles sim, falaram realmente que... tudo muito incerto, né? Ai, desculpa, Musa, travou aqui para mim também, achei que você tinha... Desculpa. Eu acabei. Aqui falou o seguinte, que 2 crianças com sintomas na escola vai ser considerado outbreak. Então, eu estava lendo que a questão do outbreak, inclusive, ela é determinada pelo Public Health da região. Então, o que pode ser um outbreak aí em Simcoe, não vai ser um outbreak aqui em York. O que é um outbreak em Toronto, não é um outbreak na outra região. Então, cada região define o que é outbreak. Eu estava lendo documento por cima, tá? Da York Region Public Health, e também 2 crianças, eles não bateram o martelo ainda, mas a ideia é que 2 crianças na escola doente definem o outbreak, né? Aqui foi definido já, são 2 crianças. Aí, assim, quais são os procedimentos que faria? Vamos supor, teve uma escola que teve o outbreak, a pergunta na live foi exatamente essa, e eles falaram que seguia as orientações do Public Health, mas provavelmente comunicar todas as... Porque o objetivo aqui é o seguinte, é colocar que a criança ela só tenha contato com no máximo 50 pessoas. Por isso que eles vão tentar delimitar esses co-hosts. Se uma criança for testada positivo, essas outras 50 pessoas que é provável, vamos supor, before e after school, bus, sala, professores, etc., eles vão ser comunicados que uma criança dentro do co-host dele foi testada positiva. E aí, é isso que não ficou claro. E o que vai acontecer? Eles vão ser automaticamente afastados? Vai esperar sintoma? Essa parte ainda ficou meio indefinida. Quais são os procedimentos no caso de ter alguém positivo? Quais serão os procedimentos para o outbreak? Então, a gente não sabe. Aqui, nós optamos pelo e-learning. Optamos por mandar a Fernanda para a escola, pelo amor de Deus. Nada de e-learning. Nada de e-learning. Primeiro porque, assim, eu acho assim, que ela está numa fase que a amiga é uma coisa assim mais importante que vocês sabem como que é a pré-adolescência. Vocês não sabem ainda, mas vocês souberão. Então, é assim, esquece pai e mãe, dane-se, o negócio é seus amigos. Então, ela precisa ir, sim. A gente mudou para cá faz pouco tempo. Ela não tem um grupo de amigos enorme, então eu sou super a favor dela ir, continuar com as amigas dela. E, além disso, a experiência que nós tivemos com o e-learning, na minha opinião, grade 6, ela estava na época, agora vai para grade 7, o ano que vem já é o último ano, senior do elementary school.
foi muito a desejar. Assim, o e-learning foi extremamente a desejar. Eu entendo que foi de emergência, pegou todo mundo de surpresa, mas, por outro lado, tem um lado meu que fala assim, meu Deus, nós estamos em 2020, né, gente? Tanta tecnologia para o professor usar só aquilo, sabe? Uma coisinha tão basiquinha. Não dava para aprofundar mais, não dava para trabalhar mais. Não que eu queria que ela ficasse 8 horas sentada no computador. Porque não é só em frente ao computador que aprende. Mas, enfim, essa é a minha opinião pessoal, como um pouco professor, um pouco mãe, tudo misturado. Então, eu não acho que o e-learning na idade da Fernanda vai ajudar muito. Aliás, ela foi super bem. Meu e-learning aqui de março até junho foi tranquilérrimo. Ela foi super responsável, ela tinha a rotina dela, fazia todos os assignments e etc. E assim, foi só que ficou a desejar, sabe? Cortou o currículo, assim, realmente mais do que a metade e passou só o básico do básico do básico. Esperamos que não seja assim agora para quem optou pelo e-learning, mas aqui nós optamos para ela voltar para a escola sim, e ela vai voltar inclusive para o Buzz, porque eu trabalho, não tem como levar e buscar, e ela até falei para ela que no começo ela pode ir de bicicleta, se ela quiser, não teria problema nenhum, porque a gente mora numa cidade bem pequena, bem tranquila, então daria para ela ir pelas ruas do bairro, mas vamos ver o que ela vai decidir, isso aí eu vou deixar com ela. Mas se não, ela vai para o Buzz até o inverno, vai pelo Buzz mesmo. Muito bom, Ju. Dani, deixa eu só falar um pouco sobre essa experiência dela dizer que deixou a desejar. Eu tive uma diferença assim brutal entre as duas professoras. Então, assim, eu espero que mesmo que quem optar pelo online agora tenha um acompanhamento diferente do que foi ter sido pego no susto, porque, como eu falei, né, não tem como comparar, até a Ju também pontuou isso. É uma injustiça, né, a gente falar do ensino online depois desse tempo aí de férias, depois desse tempo que eles tiveram para se preparar e falar naquela coisa, né, que de repente surgiu. Mas, assim, foi uma diferença muito brutal de comprometimento entre as duas professoras. Então, eu senti também que deixou muito a desejar o ensino, né, do Matheus. E teve um momento que a professora, foi mais ou menos, foi meio de maio, a professora dele falou, olha, gente, ela sempre estava perguntando feedback para a gente, olha, me falem se está difícil, meio que eu acho que ela estava já preparando para querer extrair alguma coisa da gente para ela se solidarizar. E aí, meio de maio, ela falou, olha, eu estou falando com vocês que se vocês quiserem fazer a mesma coisa, para mim tá ok. Hoje eu falei com as professoras dos meus filhos que não tem mais condição de eu assumir ensino online. Eu estou cansada. Ela mandou um mega desabafo naqueles apps que eles falam com a gente. Uau! Aí eu lembro que, sério, ela mandou... Eu até lembro que eu comentei isso com outras pessoas. E isso dividiu muitas opiniões, né? As pessoas falando, poxa, coitada, eu me solidarizo. Olha como que ela está mentalmente para ela chegar a fazer isso, né? Ela deve estar muito abalada. E outras pessoas falando, isso é um absurdo, não importa como ela está mentalmente, ela tem que cumprir com as obrigações. Como assim? Se fosse aqui no Brasil, ela seria mandada embora. Isso é porque ela está na escola pública. Não é aquela coisa, aquele julgamento de um lado e do outro, mas é só uma coisa... Sim, curiosa, já que a Ju falou sobre, né, essa coisa de deixar a desejar, uma coisa curiosa para dividir com vocês. Ela jogou a toalha. Ela continuou mandando, mas ela falou, não vou corrigir nada. Eu sei que foi no meio de maio, mais ou menos, porque no final do mês, ele já continuou fazendo os exercícios, porque ela mandava, eu estava fazendo, e eu corrigia. Eu fingi que nada aconteceu aqui em casa. Eu continuei, como eu não estava tendo esse problema, eu continuei lá acompanhando nas aulas, mas ela, meado de maio, ela falou, não vou corrigir mais nada, vou mandar vocês fazem, porque já estava no currículo, vocês fazem se vocês quiserem, porque eu não tenho a menor condição mais de acompanhar isso. Uau! Para ela chegar nesse ponto, eu acho que ela estava numa estafa mental, né, enorme. Eu também acho. Só uma coisinha, eu concordo com o que a Muzi falou, eu achei que o primeiro e-learning que a gente pegou de emergência, ele ficou muito dependente do empenho do professor.
E a gente sabe que tem gente que não se dá bem com internet, com tecnologia. Então, ficou muito da dedicação desse professor de estar acostumado a usar a tecnologia, de estar disposto a pôr essa tecnologia em prática, e do professor que é mais antigo, que a gente tem que respeitar, que tem gente que não tá tão acostumado. O que eu digo que frustrou mais aqui em casa do e-learning, Musa, foi até da Fernanda, porque assim, 10, 11 anos, ela já está acostumada a notas, a grades e tipo, pegar os assignments, pegar os assessments e etc., ver o feedback do professor e etc. Então, assim, ela teve assessments, ela teve assignments para fazer, ela teve 6 para fazer, ela teve apresentações de PowerPoint para fazer. Chegou o report card, estava tudo I, de insuficiente. E eles deram aquele I falando assim que não foi possível avaliar durante o e-learning. Ela, palavras da minha filha. E tudo que eu fiz esse tempo todo, por aqui que eu fiz tudo aquilo. Sim, Claro. frustrante. Né? Então, assim, Frustrante. foi extremamente frustrante. Então, assim, a gente ficou traumatizada porque eu falava assim para ela, Fê, mas pô, você aprendeu. E nessa idade, vamos lembrar, né? Vamos lembrar de quando a gente tinha 11, 12 anos, você estava querendo mesmo aprender? Você estava querendo cumprir suas atividades da escola e ponto final. Então, assim, eu sei o que ela aprendeu e que foi bom para ela, mas, poxa, nem para dar uma notinha, ó, tá bom, nós vamos dar pelo menos, sei lá, vamos colocar um excelente, dar um feedback. Nada, ela não teve nada. Foi tudo insuficiente no report card. Então, assim, para os mais velhos, para o Matheus, eu também já sentia isso, é frustrante. E o ser humano quer reconhecimento, né? Por mais que, assim, além dela ela querer cumprir as atividades, ela não ter muito essa clareza da gente, eu vou fazer para aprender. Um ser humano, né? Desde que nasce até a morte, quer reconhecimento pelo que fez. Exatamente. Poxa, você não quer fazer, né? Para nada. Exatamente. A Aline vai falar um pouquinho da experiência dela, porque a filha dela tem 16 anos e acho que se encaixa muito no que a Ju está falando também, dessa frustração. Como que foi? Qual board que ela tá, Aline? Você está me ouvindo? Tô. Vocês estão me ouvindo? Ah, ótimo. Na verdade, a gente mora em North York, então ela frequenta o board católico de Toronto. Ela está no high school, ela tem 16 anos, ela está indo agora para o grade 11. E eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do e-learning no começo ali, mas só compartilhando um pouquinho dos guidelines que a gente recebeu agora do board. Então, o retorno ele estava previsto para setembro, dia 8 de setembro, e ele acabou sendo postergado para o dia 15 de setembro. Provavelmente porque eles estavam fazendo tomando decisões em relação a como é que esse retorno às aulas iria funcionar. Então, eles estão no high school, o uso obrigatório de máscara, né? A escola ela está tomando todas as precauções necessárias para que tenham hand sanitizer, para que os adolescentes, a minha filha me ouve falando criança, ela vai ficar bem zangada. Mas para que todos eles, então, tenham material disponível, né? Caso cheguem na escola sem máscara ou alguma coisa, mas o uso da máscara é obrigatório. As turmas, elas são limitadas em 15 alunos presencial e até há pouco a informação que eu recebi é que as turmas online, elas vão ter um limite também de 30 alunos para que o professor consiga dar uma atenção melhor. O ano ele vai ser dividido em 4 terms, então 4 bimestres. A gente também recebeu, acho que foi a Musa que comentou que recebeu um questionário para você dizer se você queria que o seu filho voltasse, então, às aulas presenciais ou que permanecesse só com as aulas online. As aulas presenciais, elas são híbridas, eu acho que a Dani comentou sobre isso, elas não são 100% presenciais, então você tem aula dia sim e dia não, as turmas são divididas em dia sim, turma 1 e turma 2. As aulas presenciais, elas vão acontecer das 8h30 ao 12h30, e aí eles têm um break entre o 12h30 às 2h para que as crianças consigam se deslocar para suas residências e continuam, então, de forma online a partir daí, até às 13h15, 13h30. O que mais que eu
posso comentar sobre... Eu acho que basicamente são essas as instruções. A gente ainda não recebeu nenhuma instrução da escola sobre quem é que vai começar no dia 15. Eu não sei se a minha filha, na verdade, ela está no grupo 1, qual é o schedule dela, quais são as disciplinas. A gente também vai ter 3 momentos, né, de decisão, porque a gente já optou... a decisão foi dela. Ela optou por voltar, então, de forma presencial. Por várias questões que vocês pontuaram aqui, em especial a Ju, que é aquela necessidade de estar com os amigos muito mais do que estar com os pais nesse momento, né? E o contato. E algo que é bem importante também, ela está indo para o Grade 11. E Grade 11 e Grade 12 são muito importantes em termos de currículo para a universidade. Então, isso é uma questão, é uma preocupação que nós temos. Como é que vai funcionar essa questão das aulas híbridas? Que tipo de aula online vai estar acontecendo? Até onde nós recebemos de informação, vão ter aulas realmente online, porque o que teve em março, a partir de março ali, foram só assignments. O que a minha filha recebia, eu acho que se ela teve um encontro ou 2 com algum professor específico, foi o máximo. Demais, ela recebeu muita atividade. Ela mesma dizia, mãe, eu acho que se eu estivesse frequentando a aula, eu não teria tanta atividade quanto eu tô recebendo agora, uma carga muito grande de atividade, mas nenhum contato direto com colegas ou professores, assim. Com exceção e ela foi avaliada, Aline? Ela foi avaliada e eles tinham uma regra que o que acontecia? Se você podia aumentar a sua nota baseado nos resultados anteriores, né, e na tua performance naquele período, mas você não tinha nota reduzida. Então, os alunos, eles poderiam correr e tentar melhorar aquelas notas, né, mas se a nota dela em matemática, por exemplo, antes da pandemia tivesse sido 9 e durante o período ali ela se saísse mal em matemática, essa nota não iria reduzir. Eles iriam manter a nota sempre no mínimo baseado nos resultados anteriores. Mas é high school, né, gente? Então, na verdade, no high school, a busca é sempre por melhorar os resultados para que se consiga criar um currículo melhor, assim. Se eu não estou enganada, o high school tem aquela questão de atividades extracurriculares que aumentam também as chances daquele aluno entrar numa boa universidade ou ter alguma bolsa, alguma coisa assim. Como que funciona isso? Como vai funcionar isso, Aline? A gente não tem detalhes sobre nenhuma atividade extracurricular, nem sabemos se vão manter as atividades. Até o momento que a gente tem de informação sobre disciplinas, sobre a divisão dos bimestres e como isso vai funcionar, que então vão ser 2 disciplinas por bimestre. Em novembro, se não me engano, é dia 12 de novembro, quem optou por ser online ou por estar de forma híbrida agora vai poder fazer a troca também, então tem datas pontuais para essa troca, mas eu não sei, não tenho informação de como é que vão funcionar as atividades extracurriculares dentro da escola. Eu acredito que boa parte dos clubes ou das atividades que ela vinha desenvolvendo não vão acontecer, mas não tenho ainda, da escola, eu não tenho nenhum posicionamento sobre isso ainda. Eu inscrevi a Fernanda para fazer aqueles cursos de language oferecidos pelo board. E a inscrição, se eu não me engano, acho que foi em janeiro. Então, eu tinha colocado ela para começar no próximo setembro, né? Aqueles cursos de language aos sábados, que é International Language Learning, alguma coisa assim que chama. Todos os school boards têm. Então, eu tinha colocado ela para fazer espanhol aos sábados. E aí eu recebi semana passada um e-mail deles falando que eles não têm certeza ainda se o International Language Program vai acontecer. E se ele acontecer, eles não sabem, ele não será presencial, isso eles têm certeza. Eles não sabem se eles vão conseguir fazer o programa ser online, porque até que ponto é interessante para a família, para o aluno, um curso extra de International Language online. Então, a gente ainda está esperando alguma resposta deles.
E uma coisa que a Aline falou, importantíssima, aqui o high school é praticamente exatamente igual ao Toronto. A única coisa, não sei se você comentou isso, mas eu não sei como funciona, mas eu tenho uma amiga que o filho dela tá no high school, então funciona assim, é uma matéria só o dia inteiro, gente. Ele vai entrar para ter matemática às 8 da manhã, ele vai ter matemática até o meio-dia. Exatamente. Vocês conseguem imaginar o nível de concentração dessas Vai ser muito porque, cansativo. Assim, eu tô fazendo, sei lá, static designer. Pô, legal, uma matéria bacana para você ficar 3, 4 horas fazendo. Mas e quando você estiver fazendo language, matemática, sei lá, ciências, que são matérias que você precisa ter um break, você precisa dar uma respirada, você precisa espairecer. Então, isso eu acho que vai pegar bastante, assim, porque bem o que você falou. Eles vão ter, são duas disciplinas e essas disciplinas vão estar divididas então por dia. Então, dia sim, dia não é aquela disciplina e eles vão fazer essa única disciplina durante horas. É complicado para a questão de concentração, concordo com você. E com a Fernanda também é a mesma coisa da Aline. O grade 7 e o grade 8, eles também já começam a ter notas, não sai daquela letra A, B, C, D. Começa a ser como os porcentagens, quantos por cento, tipo 9%, 90%, 98%. E isso conta, vamos supor que ela queira ir para um high school de artes, que ela queira ir para um high school de STEAM. Então o e-learning também para a gente não considerou, nós não consideramos o e-learning por causa disso, porque agora começa a ficar mais importante essa aprendizagem, essa dedicação, entendeu? Então, é a mesma situação da filha da Aline, praticamente. Pra gente é bem isso. Foi uma das questões que a Rafa mesmo pontuou, fazer o e-learning. Primeiro que a gente não sabe como é que vai ser a qualidade desse learning. Eu acho que tem aí, né, uma série de dúvidas. A gente está meio no limbo de como é que essas aulas vão acontecer. Vão ser online mesmo, eu sei, vão ter os assignments, mas como é que eles vão coordenar isso? Vai ser efetivo, né? A gente não sabe. E a questão nota, principalmente grades 11 e 12, eles são muito importantes porque eles te levam para a universidade, né? Então, além da questão de contato com os colegas, né, de poder sair um pouco, porque principalmente para a Rafa, ela sentiu bastante essa fase de isolamento, assim, de estar longe. E é engraçado porque mesmo eles estando conectados e com o celular na mão, que a gente sempre pensa, pô, larga esse celular, você fica muito tempo aí, né, mandando mensagem. Eles sentiram muita falta do contato físico, de estar juntos, de conversar. Então, a volta às aulas, eu acho que ela nem considerava a possibilidade de ficar online nesse momento. A Fernanda gostaria de ficar em casa. Desculpa, a Fernanda adoraria ficar em casa, mas ela tá sentindo... Ela fala assim, eu adoraria ficar em casa porque, assim, é mais gostoso ficar de férias, né, gente? Óbvio. Mas ela fala, eu sinto falta dos amigos, de poder hangout, porque não é play day, viu, gente? Musa, a gente tem que aprender isso, tá? Depois de uma certa idade não tem mais play day. Fala play day, que ela olha virando o olho assim, tipo... o que você tá falando. E eu acho que nessa decisão de retorno às aulas também tem a questão de que a gente... Oi? A internet da aqui eu já tenho algumas restrições, tipo, não é criança, é mini bro. Ainda não é um bro, mas é um mini bro. Mas a questão do retorno também às aulas, de frequentar a escola, a gente, por exemplo, a gente não convive diretamente com ninguém do grupo de risco. Então, eu acho que quando você tem, né, pessoas que você tem o avô, a avó em casa, ou você tem alguém que tem problema respiratório, que se enquadra de alguma forma no grupo de risco, eu acho que essa decisão pesa muito mais do que pra gente. Não que não pese, óbvio, porque ninguém quer que nada aconteça, até porque a gente nunca sabe como é que o organismo vai reagir. Mas se você não tem o contato direto com pessoas do grupo de risco, minimiza um pouco, eu acho que traz um pouco mais de tranquilidade na decisão, assim, né? E no high school ela sabe tomar os cuidados também, então ela usa máscara, ela sabe que ela tem que lavar a mão, ela vai tomar todos os cuidados de forma consciente e madura. É diferente de crianças menores que a gente sabe que é muito mais complicado, eles são
menos preparados, né? É difícil ficar sem abraçar o colega, é difícil você saber que, doutriná-los para que realmente tem que lavar a mão, tem que tomar esses cuidados que são necessários. É bem mais complicado. O fato dela ser grande, da Fernanda já ser mais velha e saber que ela tem que usar a luva, que ela tem que higienizar a mão, que ela tem que lavar a mão, isso é uma prática que a gente já faz em casa há muito tempo. Chegou da rua, lava a mão. Então é uma coisa que isso não me preocupa. Eu tenho certeza de que ela vai ficar eu fico tranquila com relação a isso. Eu só fico um pouco apreensiva e fiquei, né, ainda estou um pouco com relação à escola. Quais são os procedimentos? Em alguns casos específicos, mas por quê? Porque a gente sabe a rotina, a gente está lá dentro. Talvez a pessoa que fez esse guideline e tudo mais, ele não pensou em todos os 1001 casos possíveis e imaginários, o que é normal. Não dá, né, para você criar... Eu ia falar isso agora, Ju. Eu ia falar, eu acho que muito difícil. Independente do board, independente de qual série seu filho está indo, independente de qualquer coisa, vai todo mundo aprender on the go. E não tem como... Não existe como a saúde pública, não existe como o Ministério da Educação, os professores, os diretores pensarem em todas as situações possíveis e imagináveis. Não tem, gente. É humanamente impossível isso acontecer. Então, eu acho que todo mundo... Eu estava conversando com uma amiga nesse final de semana, a gente se encontrou no parquinho, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, Dani, pensa que, sei lá, 50, 60 anos atrás, existiam aquelas escolas que eram escolas de menino e escolas de menina, né? Era assim. E aí, de repente, alguém falou, não, a gente vai misturar, vai todo mundo ir para a mesma escola. Pensa nas coisas que eles pensaram, mas como vai ser? Meu Deus, minha filha frequentando uma escola junto com um menino. Uma coisa que hoje pra gente é muito normal, é estranho quando não é assim. Então, o que a gente está vivendo hoje é exatamente isso, é o como vai ser, o que eles vão fazer e tudo mais. E eu realmente espero que, ao mesmo tempo que as coisas evoluam para existir uma vacina e para realmente erradicar ou diminuir ao máximo o contágio desse vírus, que também a gente aprenda como pais e como professores, como escola, como lidar com isso. Então, eu acho que as coisas vão acabar se encaixando num determinado momento. É que, óbvio, agora é muito assustador, porque tudo muito novo e a gente realmente está sendo a cobaia disso tudo, né? Não tem como, então... Eu trabalho em daycare, né, que eu sou ICI, como vocês sabem, e a gente está funcionando desde o dia 12 de julho. E, assim, os números estão baixos, óbvio, agora, a partir de segunda-feira que elas podem voltar à capacidade full time, tipo, capacidade máxima de criança, até então era um número menor, mas tranquilo, gente. E a minha daycare, no caso, ela está dentro de uma escola, dentro do Catholic School Board, que é o mesmo que a Fernanda frequenta. Ela faz parte dentro do mesmo prédio. Então, assim, a única coisa que agora acontece, a gente tem as guidelines para daycare, mas por a gente estar dentro do prédio da escola, a gente também tem que seguir as guidelines da escola. Então, o screening que faz todo dia de manhã, eu meço minha temperatura todo dia de manhã, as crianças os pais têm que fornecer a temperatura deles, responder um questionário sobre os pais, sobre eles e etc., eles passaram a ser online porque é uma coisa integrada com a escola. Mas antigamente era só da daycare. Então, assim, a gente acaba seguindo as duas diretrizes. A gente, a partir de hoje, começou a trabalhar de máscara e face shield. Vocês estão dentro de uma escola, né? Porque a gente está dentro de uma escola, entendeu? Nós não tivemos nenhum caso, assim, que se fala nada. E as crianças brincam absolutamente normal. Para eles, é como se não tivesse vírus nenhum. Acho que a gente vai aprender bastante. É óbvio, a gente mora num país frio, então eu acho que a preocupação de todo mundo é quando o inverno chegar, que todo mundo vai estar enclausurado dentro da escola. A gente sabe que tem os horários de break, mesmo no inverno, isso existe, mas a gente não tem tanta liberdade como no verão. Então, acho que a gente também está bem apreensivo em relação ao inverno, como vai ser, vai vir uma segunda onda, não vai? Né? O Doug Ford Premier falou ontem, se vier uma segunda onda, eu fecho as escolas de novo, vocês não tenham dúvida. E todo mundo cria um alarde sobre isso, mas, na verdade, não que eu esteja defendendo ele, nada disso, nem é o tema que não é política, mas, na verdade, o que ele quis dizer é, pessoal,
Se o negócio vier feio, a gente vai fechar as escolas. Ponto. Então, assim, vocês não se preocupem que se tiver uma segunda onda pior que a primeira, a gente não vai ser doido de manter a escola aberta. É isso que ele quis dizer, né? Mas, sim, muitas perguntas sem respostas, né? A gente programou para terminar 8h30, tá quase no finalzinho. Eu queria só falar aqui, ó. A Alexandra falou assim aqui no chat: eu tenho 2 filhos na rede católica de Toronto, na mesma escola, e foi uma diferença gritante entre os 2 professores também, que é o que a Musa estava dizendo, que teve diferença entre os professores, né? Mas que ela entende perfeitamente o posicionamento daquela professora, né, que jogou a toalha e falou: não aguento mais. Meninas, eu sei que bastante gente já saiu, né? É complicado esse horário da noite, mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade para usar esses minutinhos para perguntar, inclusive entre nós aqui. Se não, acho que a gente pode se despedir, né, Aline? A Amanda teve que sair, ela havia dito que ela só poderia ficar até as 8, então ela deixou um recadinho ali agradecendo todo mundo. Eu acho que o principal foi compartilhado aqui, né? Que foram os guidelines gerais, assim, um pouquinho da experiência de cada uma, desde a pandemia, porque a gente começou lá atrás e veio vindo até a tomada da decisão. Excelente. Só lembrando, esse vídeo ele vai ficar gravado, então quem não teve a oportunidade de assistir hoje vai poder pegar informação e entender um pouquinho sobre o que a gente discutiu aqui. Eu acho que tem uma pergunta ali da Alexandra. Alguém do grupo optou por não mandar os filhos? Até onde a gente sabe, todas nós aqui que falamos, pelo menos nós optamos por mandar os filhos para a escola. Eu não sei se alguma das mães que está no telefone tomou uma decisão diferente. Talvez não. Está conectada com a gente, não? Eu pessoalmente não conheço ninguém que optou pelo e-learning. Eu também não conheço ninguém que tenha optado. Eu conheço algumas pessoas aqui da minha cidade que optaram por não enviar, principalmente. O fator principal eu moro com pessoas do grupo de risco. Então, acho que eu conversei com 3 ou 4 mães que optaram por não enviar por causa disso. Ou eu moro, ou meu pai ou minha mãe é grupo de risco e eu não quero privar os meus pais do contato com os meus filhos, então os meus filhos vão ficar em casa. E aí você tem contato, então, né? O principal motivo da opção de manter online seria esse, né? De conviver com alguém do grupo de risco, que daí é bem complicado mesmo. Mais alguma pergunta? Não sei, Alexandra, se você quer compartilhar alguma dúvida que você tenha, se você está indecisa e quer compartilhar alguma coisa conosco. Não? Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Não, a minha dúvida foi em relação a isso, porque a única pessoa com a qual eu conversei e que realmente me reportou que não vai mandar os filhos foi essa vizinha que mora aqui no mesmo condomínio. Eu moro em Toronto, na grande GTA, e assim, e ela disse que não vai realmente mandar os filhos, e eu fiquei um pouquinho insegura, uma vez que os filhos dela estudam na mesma escola dos meus filhos. Então, assim, mas foi super relevante poder ouvir todas vocês. Eu confesso que eu estava bastante insegura, principalmente depois que eu ouvi a opinião dessa vizinha, mas foi muito esclarecedor ouvir o que vocês todas falaram. E, enfim, obrigada pela iniciativa, achei que valeu muito a pena mesmo. E obrigada por terem compartilhado das opiniões e das experiências de vocês conosco. Obrigada a você, Alexandra, né? Obrigada, Alexandra, por ter participado e ter ficado com a gente até agora aqui. Bom, então acho que vamos nos despedir, né, Aline? Meninas, em primeiro lugar, muito obrigada pela
presença de vocês aqui conosco foi ótimo. Muito obrigada, Dani e Amanda, né, por terem coordenado mais esse encontro aqui. Espero que tenhamos muitos outros. Obrigada, Musa, obrigada, Ju, por compartilharem a experiência de vocês e trazerem, compartilhar o conhecimento, enfim, experiência e trazerem um pouco um pouco mais de informação para esse momento meio tumultuado e nebuloso que a gente está vivendo, cheio de incertezas, né? E desafios, principalmente para os pais de pequenos. E é isso, em nome do Networking para Brasileiros, eu agradeço a presença de todos e de todos que participaram aqui conosco até agora. Exato, é isso mesmo, eu faço das palavras da Aline as minhas. Obrigada, Ju, obrigada, Musa, novamente por aceitarem o convite. Tô até aqui pensando, hein, daqui uns 3, 4 meses a gente se encontrar de novo e falar o que é que está acontecendo nas escolas. Fantástico, né? A gente marca Excelente. esse novo encontro sobre, e aí, como foi o início, o que está acontecendo. Obrigada a todas que puderam entrar aqui no nosso encontro, que puderam assistir a gente. Agradeço bastante, é sempre um prazer estar aqui no Maternidade no Canadá, esse projeto lindo, incrível, e que eu tenho o maior prazer de ser uma das coordenadoras, junto com a Amanda, a gente faz tudo com muito carinho. Obrigada, Aline, por novamente proporcionar tudo isso, a Estela, que ficou ali quietinha o tempo todo. Obrigada, Estela. Participou conosco até o final. Eu máximo, gente. Estou feliz que eu não tenho tomado essa decisão, mas parabéns a todos vocês. Obrigada, Estela. Um beijo para todas vocês e boa noite. Um beijo, gente. Muito obrigada. Adorei participar. Muito obrigada. Quero conhecê-las também. Beijo. Beijo. A Musa tá no mudo, Musa. Então tá bom. Eu te tirei do mudo. Aê, foi um prazer participar, porque eu caí, a internet estava ruim, eu caí, eu acho que ele volta sem microfone. Quero dizer que foi um prazer, eu que agradeço o convite, foi um prazer conhecer vocês, conhecer quem eu não conhecia, né, mesmo que virtualmente, e top estar de volta falando sobre o que aconteceu de verdade. E é isso, gente. Boa noite para todos. Obrigada. Tomara que a gente consiga voltar nos encontros presenciais, né? Ai, Ju, nem fala. Nossa, a gente teve 3 grandes, intensos encontros. Intensos de verdade. É um grupo muito especial. A gente vai voltar logo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, muito boa noite. Muito obrigada. Então tá bom. Um beijo, meninas. Tchau. Beijo, meninas. Tchau.